Olá a todos! Nós estamos agora na segunda etapa dos debates virtuais da ABCI, Associação Brasileira de Criadores do Hindu Brasil. Nós vamos hoje falar sobre a raça Hindu Brasil, a aplicação, os atributos, as vantagens e os talentos dela na produção de leite. Hoje eu tenho como convidados Digenal Queiroz, que é conselheiro da ABCI, Mariana Alencar, gerente do PMGZ Leite da ABCZ, tenho também o Ederson Rotmundi, que é o presidente da CGZ, Criadores do Brasil, a CGZ, que é a Associação de Criadores Gaúchos de Zebu, e André Junqueira, criador também aí, com uma linda história na raça do Brasil também, que vem de família, né? Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos. Eu vou começar já perguntando, né, para o Digenal, nosso conselheiro. Digenal, fala um pouco para a gente sobre o moderno Hindu Brasil, focado, né, voltado também com sua dupla aptidão para o leite. O Hindu Brasil, ele na sua formação, ele vem da raça Gi, Gozerá e Nelore, como a grande maioria já sabe. Então, ele, por sua natureza, ele é um zebu de dupla aptidão. E precisa ser valorizado cada vez mais nessa questão de dupla aptidão. Existem correntes que falam que tem que especializar o bovino, tem que especializar ou em corte ou em leite. Nós, criadores do Brasil, entendemos que existe um papel importante, já que o Hindu Brasil é uma raça composta, é um zebuíno composto, né, e puro zebuíno também, né, isso é importante, e que ele tem realmente, na sua característica, na sua natureza, né, na sua verdade, essa dupla aptidão. Então, ela deve ser explorada, e ela é muito bem explorada em alguns plantéis, como é o caso do nosso amigo Guilherme, do nosso amigo André Junqueira, entendeu? E tem vários outros plantéis pelo Brasil e até no exterior. Então, assim, a gente trabalhar o Hindu Brasil para leite é algo que é um caminho natural. Muito bom. André, você é criador, é selecionador, mas é essencialmente um produtor de leite, né, que explora o leite, que produz, que trata muito bem de seus animais e de várias raças, né? Como que é o comportamento do Brasil na ordenha, na produção? Nós aqui, meu pai sempre trabalhou com cruzamentos, né, desde o início da produção de leite. No início com o GIR e depois de algum tempo também com o Hindu Brasil. O que nós enxergamos é que o comportamento das Indolandas, em comparação com as Girolandas, que já tem uma consolidação maior no mercado aí como produtora de leite, eles são bem parecidos. O cruzamento se dá muito bem, a heterose dá uma carga de rusticidade bem grande e produtividade excelente. Então, assim, eu enxergo que é bem real o caminho. Como o GIR caminhou para o GIR leiteiro e para o GIR padrão, o Hindu Brasil também pode ter o mesmo comportamento. Você pode ter a linhagem leiteira e a linhagem para corte. Eu não vejo impedimento de você ter as duas frentes, né? Então, nós temos vacas aí de lactação de 8, 10, 12 mil quilos indolandas, né? Já tivemos vacas Hindu Brasil de 4 mil, 5 mil quilos também de lactação. Hoje nós não estamos fazendo controle leiteiro das Hindu Brasil puras. Foi por uma questão de logística das fazendas. A gente especializou uma fazenda em sistema de confinamento e acabamos tendo que concentrar o gado. Então, hoje a gente não faz, mas já fizemos controle leiteiro, tanto do GIR, fazia junto, né? O GIR leiteiro e o Hindu Brasil leiteiro. Hoje nós não estamos fazendo, mas eu penso também que é um caminho que tem que ser seguido. Tanto para linhagem corte, que são as medições de DEP, ganho de peso e desenvolvimento, como na produção de leite. Então, eu acho que é imprescindível que nós
criadores, como não somos um número tão grande, né, que todos tenham aderir a essa ferramenta que é imprescindível para o melhoramento, né? Sem ela nós não vamos alcançar, chegar a lugar nenhum, né? Precisamos ter a meta e as medições, né? Ederson, então vamos à sua parte das boas-vindas. Como é que é o Indo-Brasil aí na região sul? O Indo-Brasil, aqui no sul, ele é antigo. Ele é uma raça que ela é muito antiga já. Ela já se firmou muito no sul antigamente. Todas as regiões do sul têm do Brasil, só que sem registro. Aqui no sul, acho que faz o quê? 10 anos atrás, se eu não me engano, o primeiro criador a registrar foi o Elair Bach, que acho que ficou na Expo Inter aí, participou da Expo Inter uns 3 anos sozinho. Depois começou a aparecer criadores, e hoje a gente é 12 expositores já de animais puros e todo ano crescendo. 5, 6 criadores a mais, né, já de animais puros, né, e a gente está com um rebanho bastante alto já no sul aí. A gente estava fazendo uma contabilidade agora uns dias atrás aí da própria associação, né, da CGZ, fez uma contabilidade no Brasil de diversas raças zebuínas aqui do sul. A gente já está com mais de 6 mil animais, né, do Brasil. Não todos registrados, né, animais sem registro, a maioria sem registro, mas 30% já é animais registrados. A gente está buscando isso, né? A gente trabalha divulgação direto, né, da própria CGZ para fazer o melhoramento, né, registrar, para a gente poder ter números, né, a gente precisa de números. Só que no Brasil, aqui no sul, ele sempre se deu muito bem. E o forte mesmo aqui do sul é o cruzamento, né, com as raças europeias aí, que está dando uma heterose espetacular. É um negócio assim de ganho de peso superior. O Brasil ele coloca muito isso, né, no europeu. E o problema do carrapato, ele é muito mais resistente que o europeu, né? O europeu ele é resistente ao frio, mas o verão para eles não existe, é só dentro da água e não sai de lá, né? Fica lá e o Indo-Brasil não. No Brasil, estando calor, ele resiste. E, que nem agora, a gente teve dias aqui no sul, menos 7 graus. Horrível. E o gado a campo, né? Não tem gado em baias, né? Então, eu acredito que ele está conquistando o espaço e cada vez a gente está divulgando mais, né? Trabalhando forte em cima do Brasil aqui no sul, aqui para a gente ter números, que a gente precisa de muito número, né? A gente tem que mostrar o que ele é capaz e a gente só pode mostrar tendo números, né? Muito bem. Mariana Alencar, gerente do PMGZ Leite, né? Uma mulher que acompanha, anda atrás de vaca aí no Brasil inteiro, e vaca zebuína de preferência, fazendo torneio leiteiro também, torneio a campo. Muito bacana seu trabalho, Mariana, eu acompanho também há um tempo. Parabéns, sabe? Eu Muito obrigada a todos. Uma contribuição grande. Então, com a palavra, a senhora, a doutora Mariana. Olha, o Digenal falou uma coisa muito importante, né, da questão do leite do Indo-Brasil, né, ele já é presente, né, não só pela formação, né, das raças que o compõem, porém, por um tempo, houve a coleta de dados muito intensa, né, por sinal, né, devido a quantidade, né, de animais registrados versus animais com controle leiteiro. Isso chegou num tempo da gente ter hoje uma média de produção de leite do Indo-Brasil em torno de 1.700 quilos de leite aos 305 dias, isso médio, tá, em todos, né, todos os animais que participaram, porém você vê animais que se destacaram, né, lactações acima aí de 5.000 quilos, 4.000 quilos, então a ferramenta do controle leiteiro para o criador de Indo-Brasil, né, independente, né, da linha que ele vai seguir, ou a seleção carne, ou a seleção leite, ou que no mesmo animal você tem as duas, né, seleções, ou seja, o animal participa do controle de desenvolvimento ponderal e participa também do controle leiteiro, né, no caso das fêmeas é possível, e depois você ir construindo toda, né, as famílias, os ancestrais com essas informações. Então, acho que
Isso também vai ser possível para o Indo-Brasil por conta dessa versatilidade. E a BCZ, em termos de acompanhamento, né, a gente tem buscado incentivar o controle leiteiro. Então, eu acredito que os criadores, né, hoje podem participar dessa ferramenta com segurança, né, desde 1976, o controle leiteiro é disponível, e acredito que ao longo dos anos, com a captação desses dados, a gente possa, né, a última avaliação genética, a última das raças, né, que participa do controle leiteiro e que teve avaliação genética publicada recentemente, que foi inédita, né, foi a raça Cindy, porém o Indo-Brasil com a incorporação, né, do banco de dados, isso também vai ser uma realidade, né, que eu acho que não está muito distante. A formação dos cruzamentos, né, o Indolando, né, a gente poderia, né, hoje que está homologado já para o registro genealógico da BCZ, e ele também, né, em controle de genealogia, ele também pode ser uma raça em formação, né, como está sendo, a participar também do controle leiteiro e ter essa qualificação, né, como leiteiro perante os outros animais. E também, por que não pensar em outros cruzamentos também, tá? Então, eu deixo aberto aí também para todos os criadores, né, que possam avaliar, né, e também entrar em contato com a BCZ, solicitando não só para carne, como também para leite, outros mais, né, como tem o cruzamento também com a outra raça europeia importante na pecuária leiteira, que é a Jersey, tá? Então, tudo isso é um universo, né, muito interessante para todos os criadores mergulharem e estar, né, presente no criatório. Certo. Mariana, antes de continuar com você, eu quero chamar um depoimento do Guilherme Rosa, que já foi citado, né? Ele é o proprietário da primeira vaca do Brasil que foi genotipada, que é uma homozigoto 2A2, né? Que é esse leite aí que ajuda as pessoas que têm intolerância e também as pessoas que têm alergia à proteína do leite, né? Então, vamos acompanhar aí o depoimento do Guilherme e a gente continua na sequência. Eu fiz essa genotipagem na vaca com o intuito de realmente saber se ela era genotipada A2A2. Por que eu fiz isso? Não é por questão de moda, é por questão de mercado. A tendência atualmente é de as vacas produtoras de leite sejam genotipadas com a beta-caseína A2A2, porque produz um leite de melhor qualidade. Não é que o leite A2A2 é melhor do que o A1, o gosto é o mesmo. O que vai diferenciar é a questão de digestão em nós, né? Nos seres humanos, porque a beta-caseína A2 ela é de fácil digestão em pessoas que têm intolerância. E o fato de eu ter feito isso na feitosa, fui pioneiro na raça de ter feito a genotipagem, porque pretendo dar um segmento, né? Já tem uma filha da feitosa, que é a Ágata. Inclusive, a Ágata também é A2A2. E esse projeto meu é estendido para a produção das Indolandas. Ok? Nós vamos fazer um projeto, umas FIVs nessas vacas com touros holandeses que já tem essa genotipagem A2A2. A escolha do Indo-Brasil foi por paixão pessoal. Eu sou doido com o Indo-Brasil, eu acho uma raça fantástica, eu acho um gado maravilhoso. E eu escolhi criar o Indo-Brasil, primeiro pela paixão e segundo, como um criador, todo mundo também quer um dia ter um retorno, né? E vejo que a raça está com um crescimento fantástico. Estou vendo esse crescimento sendo viável para todos, né? E vai ter mercado para todo mundo. Basta trabalhar, né? Cada um faz o seu trabalho e esperar o que vai acontecer. Ano que vem estamos fortes e vamos todos juntos e unidos para a Exposebu do ano que vem. Tá certo, então, esse foi o Guilherme Rosa,
né, que já tem um trabalho aí interessante focado na formação de um rebanho indolando a 2 a 2. Mariana, a gente falou aí de um leite funcional, né, de uma característica do leite desse zebuíno. Qual é a viabilidade de ter esse leite explorado mais fortemente nas questões de qualidade? Hoje, né, é uma realidade o consumo, né, e a indústria tem absorvido a questão do leite A2. Quando a gente fala leite A2, é a questão da proteína, né, da beta-caseína do leite, que é uma das proteínas do leite. É sabido que quando o animal, né, o bovino, ele teve uma mutação genética, ou seja, a proteína, né, original, ela teve essa modificação. Com função dessa modificação, né, ela, ao invés de ser denominada A2, passou a ser denominada A1. E o que isso interfere, né, no consumo, né, pelo humano desse leite com essa proteína modificada, né, desse animal que teve essa mutação genética. Essa proteína, ao entrar no nosso sistema digestório, ela transforma em beta-casomorfina 7. Essa beta-casomorfina 7, ela pode causar, né, para algumas pessoas mais sensíveis, né, e também os alérgicos, que a gente também tem que frisar. Porém, a parte dos alérgicos hoje, pela literatura, a gente sabe que é um universo um pouco menor do que se esperava, e sim a questão de pessoas que realmente têm uma dificuldade de digestão. Alguns sintomas, né, dessa dificuldade de digestão podem ser confundidos com a intolerância à lactose, o que não é, tá? Às vezes, a parte do intestino ele vai ser agredida com a beta-casomorfina 7 e pode ter um confundimento com a intolerância à lactose. Na verdade, a pessoa tem a lactase, né, enzima que digere a lactose, porém, por algum momento, ela passa por esse desconforto intestinal e aí tem uma confusão em termos de sintomas, né? Então, é importante frisar isso. Eu acho que é um caminho que não tem mais volta, né? Já na Austrália, se eu não me engano, já tem muitos anos, né? Países que têm um consumo de lácteos bem intenso, não só como a Austrália, a União Europeia, os Estados Unidos também já tem esse comércio. As raças hoje, né? A frequência das raças zebuínas é muito alta. A gente teve um banco de dados aí muito robusto, genotipado, por exemplo, do gir leiteiro, que já mais de 80%. As raças europeias, como a holandesa, tem em torno de 50%, 55%. O Jersey deve estar um pouco acima, e uma outra raça já tem uma frequência próxima à Giersen, uma frequência próxima a das raças zebuínas. Então, é uma versatilidade que o zebu, né, pode estar trazendo, ou seja, que os produtores, os criadores de Indo-Brasil e Indolandas que possam adentrar esse mercado, desde que mantenha a frequência, né, dos acasalamentos dos animais homozigotos para a beta-caseína, né, A2. Então, isso seria interessante. André, já existe uma coisa real mesmo de remuneração diferenciada lá na entrada do laticínio para um leite de melhor qualidade, mais sólido, com capa caseína ou mesmo A2? A questão da remuneração é muito regional. Hoje, aqui na nossa região, não temos. Temos para qualidade em si, que seria proteína, gordura, contagem bacteriana global e contagem de células somáticas, né? Agora, para A2, são laticínios específicos que têm mercados específicos. Então, são poucos no Brasil ainda, né? Mas está evoluindo. Já começou devagar, a gente tem percebido que tem evoluído bastante. Os laticínios vão acabar lançando alguns produtos voltados a esse mercado, né, e poder remunerar um pouco melhor esse tipo de leite. Então, é um mercado de nicho, né, não é um mercado que vai para grandes laticínios enormes, mas laticínios marcas mais regionais vão entrar com certeza nesse mercado. Eu, na minha região, não tenho.
mas eu conheço já alguns lugares que têm essa remuneração. Ok. Genal, gostaria que desse um panorama geral sobre as qualidades da vaca do Brasil, em termos de características morfológicas, né, se eu estiver correta. Os tetos, os úberes, se já teve essa correção também, que o pessoal antigamente reclamava dos tetos, ligamentos, essas situações que são importantes para a longevidade e para o trabalho mesmo de uma vaca que é produtora de leite e que se pretende que seja uma mãe, né, de vacas produtoras de leite. O do Brasil, ele passou por um processo de melhoramento muito bom essas 2 últimas décadas. Em todo o seu conjunto como animal, como zebuíno. Também na parte do leite, né, na sua funcionalidade. Tanto na habilidade materna como na questão de tetas e úbere. Principalmente tetas. Logicamente que, para o Brasil, o grande mercado, como bem falou André, meu amigo André, é o cruzamento. Vai ali na casinha, acende o fogão para eles. Então, o cruzamento, ele tem essa vantagem dentro do Indo-Brasil, com as raças europeias de leite, e que faz com que o Indo-Brasil, né, pela sua docilidade e pela sua rusticidade, pela sua aptidão leiteira, ele tenha muito sucesso nesse cruzamento. Né? Eu particularmente, lá na minha fazenda, na São Francisco, aqui em Sergipe, há mais de 20 anos, eu venho selecionando o meu gado para dupla aptidão. Todos os touros que eu coloco no meu rebanho do Brasil puro são filhos de vaca, né, acima de 15 quilos de leite dia. Então, esse trabalho ele tem que ser feito pela maioria dos criadores, e é feito, eu acredito que seja feito, né, para que a gente possa consolidar a raça nesse cruzamento para leite, porque o mercado de leite ele é exigente, né, e ele não pode, vamos dizer assim, trabalhar com amadorismo. Esse toque que a Mariana falou, o controle leiteiro do Indolando também, que vai ser muito importante. Né? Não só do Indo-Brasil, da vaca Indo-Brasil, mas principalmente da vaca Indolanda, porque, na verdade, como o André falou, a base comercial de produção de leite é a Indolanda e a Girolanda. Né? A Indo-Brasil é a forma, como o Gi também é forma, para formar o gado comercial, o gado de leite, né? que é o cruzamento. Então, fazer esse controle também da Indolanda para mostrar toda a capacidade desse cruzamento na produção de leite. Mas também eu queria ajudando a responder, talvez enriquecer, né, modestamente as informações da nossa reunião, nosso debate. Aqui na Universidade Federal, embora o Indo-Brasil não tem, realmente é carente de informações, mas existem informações, existe um banco de dados também interessante na própria BCZ. E eu consegui fazer uma pesquisa junto com o pessoal aqui da universidade, viu, André, e demais amigos, que conseguimos identificar 10 touros atuais para essa retomada do trabalho com o Indo-Brasil leiteiro. Não que não tivesse sendo feito, mas como vai voltar a fazer medição, e o ponto de partida seria o quê? Então, seria o banco de dados que já existe. Então, nós conseguimos esses touros. Inclusive, André, tem um touro, filho de Pacaca, que é uma vaca de seu pai, que está com seu senhorzinho, seu Francisco Guimarães, lá de Goiás. É um dos 10 touros que foram identificados. E também tem um touro do seu rebanho que já foi identificado e que eu quero depois, né, ver com você para a gente poder utilizar esse material genético dentro do programa da UFES, mas também disponibilizando para todo o Brasil e todo o mundo. Esses 10 touros, a ideia é que a gente possa disponibilizar esse material genético com muita variedade genética, isso também é muito importante, viu, Mariana? Sim. No Brasil, nós temos várias e várias linhagens, e essas linhagens elas são uma grande riqueza para a raça, porque o Indo-Brasil não é afunilado na sua genética. Ele tem muita opção de abertura de genética.
Isso é muito bom, isso é uma vantagem muito grande para a gente trabalhar com o Indo-Brasil. Muito bem. Acho que é importante essa identificação dos touros, inclusive para a gente guardar o material genético, né? Esse ano nós perdemos 2 reprodutores, ano passado, né? Que eram o Antares e o Repouso, que eram reprodutores de ponta. Ainda estamos com o Fosco, que é filho da vaca, que foi a recordista de produção em torneio leiteiro, né? Uhum. Inclusive a Pacaca está aqui ainda também. Estamos fazendo FIV com ela, mas estamos com dificuldade de encontrar um touro. Então eu acabei fazendo esse ano só com o holandês, mas precisamos arrumar uma linhagem para deixar uma descendência dela, para fazer um reprodutor dela, né? Que é uma vaca de exceção também. Você vê, todas as filhas da Pacaca são vacas acima de 40 quilos. Esse ano fechou uma aqui, uma Indolândia, com lactação de 13 mil quilos, filha dela. Então, a gente tendo essa opção de material e tendo esse material guardado, eventualmente perde um touro, mas fica o material, né? Eu acho que esse trabalho aí vai ser importantíssimo, Edinaldo. Não é porque você, às vezes, tem uma gama de 10 touros, você vai poder, por exemplo, a questão da endogamia, né? Então, você pode fazer o trabalho de seleção, buscando, né, com um grupo aí maior de indivíduos, de descendentes desses 10, com diferentes acasalamentos, para ir vendo quais seriam as melhores amostras e pensando, por exemplo, afunilando até chegar nas gerações futuras, né? E melhorando a cada geração. Exatamente. E a gente teve aquele trabalho da Uniub que embora não tenha sido completado todo o projeto, né? Infelizmente não chegou a terminar todo o projeto que nós tínhamos lá, mas ele teve bons resultados. Então, alguns desses touros já são nascidos do projeto da Uniub, né? Porque nós reunimos algumas vacas no Brasil todo, vacas de leite, vacas do Brasil muito boas, foram para lá e foi feito um trabalho lá, e esse trabalho deu resultados, né? Então, esse da Universidade Federal de Sergipe, ele é muito importante, porque ele tem essa pretensão de ser um trabalho, uma pesquisa mais abrangente. Inclusive, nós vamos trabalhar também com os cruzamentos do Brasil, fazer testes e fazer pesquisa do Brasil nos cruzamentos. Então, assim, as portas estão se abrindo em várias e várias direções para a raça na questão do leite, né? E, como eu digo sempre, né? E mesmo sendo leite, né? Mas o Indo-Brasil é dupla aptidão. Então, isso também tem uma vantagem, eu enxergo como uma grande vantagem, né, para a raça Indo-Brasil. Porque, ao mesmo tempo que ele tem esses indivíduos, essas linhagens mais leiteiras, né? Mas ele, na sua natureza, ele é dupla aptidão e ele também tem a produção de carne, né? Ela é um bom animal para corte. Bom, estamos aqui com uma técnica da BCZ, 3 criadores, né, e representantes aí de seus estados e de suas categorias. A gente ouve muito Dr. Roberto Fontes Góes, inclusive não nomeamos ele aqui, agradecemos sempre o incentivo dele, o estímulo dele, o apoio a todas as nossas ações, as ações da ABCI, e ainda mais a abnegação dele de ser, né, querer ser e representar a raça sendo seu presidente. Então, obrigada, doutor Roberto, sei que o senhor vai nos assistir. A gente ouve sempre ele falar, técnicos da BCZ, doutor Josaquian, sobre os incentivos, os estímulos para uma retomada dos registros dos rebanhos do Brasil. A gente já ouviu aqui mesmo nesse debate o Ederson falando que lá no Sul, vários rebanhos que existem por lá não registram. Qual a expectativa que vocês têm com relação a isso, de aumentar o plantel registrado? E o que vocês diriam para um criador, um pecuarista que tem um rebanho lá, para convencê-lo a vir registrar também? Olha, o Indo-Brasil, aqui no Sul, como eu falei, ele nunca parou. Ele sempre teve no Brasil, bastante no Brasil. Só que o problema era que o pessoal não acreditava muito para que serviria o registro. Vocês poderiam
por exemplo, ter esse gasto de registro, vocês não precisariam registrar sem, não tinham que provar, eles não tinham esse, como é que eu posso explicar? Ninguém mostrava para eles para que serviria o registro, para que eles iam agregar na produção deles, entende? E até a gente fez um trabalho agora no início do ano, a gente começou um trabalho na própria CGZ, como a gente atende todas as raças zebuínas aqui do Sul, né? A gente começou mostrando principalmente para te poder ter um ganho para frente, o que seria um touro melhorador, por exemplo, né? Tu ter um controle da mãe, do pai, de netos, para não dar a própria consanguinidade, né? E a gente focou no próprio cruzamento, mostrando o que seria um touro melhorador, o que seria para ter um rebanho produtivo hoje, né? O que é o que a gente precisa, né? Tanto para o leite quanto para o corte. Por exemplo, a gente tinha criadores aqui no Sul, sem gado registrado, que trabalham com leite. Eles estavam sempre reclamando que não tinha, que botava o holandês puro, o bezerro depois não tinha, o descarte era sempre, descartava o bezerro, o recém-nascido, que depois, quando ficava adulto, não tinha valor, não agregava valor, entende? Então a gente começou, por exemplo, mostrar o que era colocar o gado zebuíno, por exemplo, no holandês, no próprio Jersey. Hoje a gente já tem inúmeros criadores aqui no Sul usando do Brasil direto. Tem criadores hoje que tem, por exemplo, 100 matrizes Jersey pura e só usa touro do Brasil, não usa outro tipo, não usa nem o próprio gir mais, por conta que, claro, usando touros provados, né, que não, por conta do tamanho do bezerro, para não dar problema depois, né, ver avaliações. E estão tendo tá vindo eles estão vendo que tá entrando o que eles não tinham antes, entende? Então, por isso que eu já falei sobre o melhoramento. Então, o pessoal tá vendo que precisa hoje do melhoramento para ganhar, para ter renda, né? Então, o nosso foco foi sempre mostrar. O problema do brasileiro é o seguinte: eles têm que ver para crer, né? Então, do Brasil, como eu falei, ele estava bem apagado um tempo atrás por conta do bezerro mole, das vacas de tetos grandes, né? E hoje ele tá por cima. Ele está sendo usado aqui no Sul. 80% do pessoal comercial do leite é o Indo-Brasil e o para fazer o girolando também, né, que é o giro. Então tá uma disputa que o Indolando tá tomando conta. Tem inúmeros criadores hoje no Indolando e tem criadores aqui, eu acho que hoje tem 50% de vacas Indolandos em ordem e a outra 50% é o próprio girolando, né? E o nosso foco é sempre mostrar o que é o melhoramento, né? Mostrar, fazendo lives até com o próprio pessoal da BCZ. A gente teve agora, acho, 3 ou 4 lives aí com o Josaquian, com o pessoal do PMGZ, do corte do leite. Então, a gente faz lives abertas, né? A gente criou grupos aqui de criadores hoje, tanto registrado quanto sem registro. E o pessoal tá aderindo, né? Tem várias pessoas hoje que já estão perguntando como é que se faz para registrar, né? E a CGZ ela tá focada nisso. Hoje em dia tudo hoje é melhoramento, né? O dinheiro para entrar dinheiro no bolso do produtor hoje tem que ter melhoramento, né? Senão não entra. E o pessoal hoje está aumentando, né? O registro tá aumentando. O registro já é um trabalho de melhoramento, porque já existe uma seleção ali morfológica e de genealogia, né? No primeiro debate virtual nosso, foi dito também sobre do Brasil especificamente na questão de tetos grandes, do bezerro mole, que isso já foi resolvido, vem sendo solucionado, e foi indicado pelos técnicos, pelo Dr. Roberto,
pelo Ike Cavallari, que é o diretor acadêmico da FASU, que ficou muitos anos na Superintendência Técnica Adjunta da BCZ, que o Indo-Brasil precisa ser revisitado nessa questão. Então, tem sêmen aí nas grandes centrais, é só procurar e saber, né? Porque tem todas as vantagens ou técnicas. Mariana, defenda agora o registro da BCZ. O criador lá diz que não sabe por que ele tem que registrar, qual é a vantagem. Fala, então, para eles e para todos os outros internautas que estão nos acompanhando nesse momento, qual é a vantagem de registrar um animal, seja ele no Brasil ou qualquer outro zebuíno. Econômica até. Não, com certeza. Primeiro que o animal registrado, ele tem um valor agregado maior, então, assim, comercialmente atende a questão, por exemplo, de retorno econômico que o criador, né, a partir do momento registra, ele tem essa visão, né, em alguns momentos, não só, né, como criador de ver os animais, né, conhecer os determinados acasalamentos, né, a fazer a seleção, não só o criador que é empenhado, né, como também vislumbrando o mercado futuro. O controle zootécnico, que é importantíssimo, então, assim, os registros, né, de cobertura, de nascimento, que vai garantir o pedigree, né, com no mínimo 4, né, a genealogia conhecida, a avaliação técnica que é feita, ou seja, o animal ele tem que atender não só as características ideais e permissíveis, né, da raça, as características desclassificantes, tanto no registro de nascimento quanto no registro definitivo, né, tem o crivo técnico, então isso, os animais passam a ser selecionados com a informação de pedigree. Essa informação, como vocês já comentaram, a Márcia já comentou, é a base de um programa de melhoramento genético, ou seja, você saber de onde vêm os genes, né? Ou seja, quem é o pai, quem que é a mãe, a parte um dos princípios básicos, né? A matriz de parentesco. E o registro da BCZ para o Indo-Brasil, ao longo dos anos, né, com o apoio de todos, não só, né, da presidência, como também da diretoria, como também da BCI, já vem um custo reduzido, né, já tem um trabalho em termos de incentivo financeiro. Então, eu acho que a vantagem, e sem esse registro do Indo-Brasil, né, não é possível fazer o registro, né, como a gente estava já comentando, né, da Indolândia, então é necessário, nesse primeiro momento, a gente ter todo esse acompanhamento, né, para a valorização desses animais, ou seja, uma Indolândia não pode ser comparada com a Guzolândia, ou não pode ser comparada, por exemplo, com um animal sem raça definida. Então, ela tem que passar por esse critério, né, tem que passar por essa avaliação, tem que ser concedido o registro também do controle de genealogia tem também um apoio, né, da BCZ financeiro. Então, eu acho que hoje o criador que não está fazendo o registro genealógico, né, não está buscando a BCZ, ele vai ficar um pouco parado no tempo, né? Ele não vai, como é que se diz, ter uma formação de um rebanho para no futuro atender, né, a demanda genética que a gente já está começando a ver, retornando, né, para o Indo-Brasil. Então, como a gente fala que quem chega primeiro bebe água limpa, então os criadores que estão com esses animais, nem que seja igual, né, estava falando, nem que sejam os animais que não estejam com registro, ver como pode fazer um animal puro, né, por avaliação, como que pode fazer os trabalhos, conheça a BCZ, entre em contato conosco para ver como a sua situação poderia ser encaixada e aí você retomar todo o registro genealógico e estar contribuindo para o melhoramento do Indo-Brasil. Gente, vamos sair da caderneta e passar para dentro do sistema da BCZ, né? E uma outra vantagem que eu conto para vocês, que vocês podem ter, é conviver, né, com esse pessoal do Brasil, com a BCI. Você vai chegar lá na sede da BCI, vai sentar junto com o Dr. Roberto Góes, vai sentar junto com o André, vai lá também na Expo Inter conversar diretamente com o Ederson e junto com o Digenal e toda essa família do Indo-Brasil, que é muito bom essa troca de informação, esse intercâmbio. Então, registrar o seu gado puro é essencial, não perca tempo. Genal, sobre esse estímulo também para a retomada dos registros, o que você tem a dizer? Olha, eu queria deixar registrado aqui nessa nossa reunião
que o Indo-Brasil também, o país é um país muito grande, né? O Brasil é um país continental, nós sabemos disso. Então, a gente viu o depoimento de Edson, meu amigo Edson, lá do Rio Grande do Sul, que tem uma realidade, né, de lá do Sul. Já aqui no Nordeste, nós passamos, né, vamos colocando no contexto, né, por que o Indo-Brasil deixou um pouco do registro e um pouco do PMGZ aqui no Nordeste. Teve dois fatores muito importantes. Primeiro é que boa parte do Nordeste, né, 7 estados do Nordeste, ficaram isolados pela barreira da febre aftosa. Isso causou, nesses estados, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Piauí também, causou um desestímulo muito grande, porque esses animais ficaram presos lá durante vários anos. E muitos desanimaram a ponto de deixar de registrar, não só do Brasil, como outras raças equinas. Veio depois a maior seca da história do Nordeste, que foi essa última seca. Foram 8 anos de seca, não é brincadeira não. 8 anos de seca não é fácil, né? Foi uma seca devastadora. E isso também atrapalhou muito os rebanhos a darem continuidade, fazerem registro e tudo mais. Então, esses dois elementos aqui no Nordeste influenciaram para que houvesse essa retirada do PMGZ e também a redução do plantel. E também um atraso nos registros. Então, nós conseguimos, né, com a sensibilidade da própria ABCZ, que a gente conseguisse resgatar esses rebanhos que deixaram de ser registrados. E todo o país foi beneficiado, tanto o Rio Grande do Sul, todos os criadores podem ser beneficiados com esse retorno ao registro, que está sendo estimulado pela própria ABCZ, né, aprovado pelo Ministério da Agricultura e pela BCI. Então, esse retorno ele vai existir, já está existindo, e melhor ainda, né, para nossa alegria, vários plantéis, criadores tradicionais, como o Grupo VR, como o pessoal da Maab e outros produtores, que eu não vou citar todos aqui, que seriam injustiça, que eu vou esquecer, mas estão retornando à raça do Brasil. Isso também é algo que nos dá muita alegria, mostrando, né, que o Indo-Brasil está no seu momento de retomada verdadeira, porque houve esse melhoramento genético, né, que a gente já falou aqui. Então, nós temos hoje uma raça que está capacitada para se desenvolver tranquilamente. Tá certo. A gente entende esse período difícil aí que o pessoal do Nordeste passou. A gente perdoa, mas a gente quer todo mundo de volta, tanto na BCZ quanto na BCI. Genal, pode mandar recado para quem você encontrar aí, que ainda não estiver assistindo essa modalidade de live. André, o que você acha também dessa retomada, dessa empolgação maior com a raça do Brasil, que o Genal acabou de falar aí? Eles têm um consórcio novo, acho que é Induberaba, que botaram o nome aqui, tem um monte de criador referência em outras raças, Maab, né, Nelore, Guzerá, Muares, né, e tudo mais. Com os olhos para o Indo-Brasil, como que você está vendo esse movimento? A gente enxerga com otimismo sempre, né? Como já disseram aí, é por isso a importância do registro, né? Não só do registro genealógico, como o registro do PMGZ ou do controle leiteiro. Então, isso é que vai impulsionar e agregar valor, né? Então, a partir do momento que a gente tem o rebanho registrado e controlado, no momento de inflexão dessa, que outros grupos começam a entrar na raça e procurar os animais de exceção, quem tiver na frente já vai beber água limpa, né? Então, é por isso, essa vai ser a vantagem econômica, vamos dizer assim. Todos aqui são apaixonados pelo Indo-Brasil, a gente faz porque gosta, né? E nem que não dava dinheiro, a gente continua fazendo, né? Mas a gente entende o momento do Nordeste, que foi muito dificultoso, né? Que eles passaram essa seca extrema, né?
No sul também, esse ano passado também tiveram alguns problemas de seca, mas eu acho que é investir no registro e nas medições. Eu creio que esse é o caminho e é assim que a raça vai crescer e tenho certeza que ela vai crescer, né? Tá certo. Bom, a gente já está indo aí para mais de 40 minutos de conversa, de informações sendo transmitidas aqui para vocês que estão nos acompanhando. Eu quero, então, uma mensagem final de todos os participantes. Vamos fazer de conta que eu sou pecuarista e eu quero começar a produzir leite e eu quero que vocês me convençam a comprar, investir e fazer o meu plantel com o Indo-Brasil. Pode começar, Genal. Me venda seu gado. Ah, não vendo, não. Mas eu Agora tô não, né, porque... Genal? Agora não, daqui uns anos. Agora não, agora não. Um cobra também. Não, mas brincando, né? Mas veja bem, eu até ia falar sobre isso. O Indo-Brasil ele é tão apaixonante que os criadores do Indo-Brasil, eu recebo muito ligação para compra de animais, compra de fêmeas. E alguns compradores reclamam, rapaz, eu não consigo comprar fêmea do Brasil. Quem tem não quer vender, né? Quem tem não vende. Eu escuto muito isso, eu acho muito engraçado, porque tem gente que reclama, liga querendo comprar e reclamando porque foi em alguma fazenda e não conseguiu comprar, porque quem cria do Brasil gosta tanto da raça que às vezes não quer se desfazer das fêmeas. É muito interessante isso. E é por isso que eu fiz essa brincadeira com você. Mas é isso, é que essa experiência com o Indo-Brasil, ela é muito gratificante. Não sei, não só pela docilidade, né, mas pelos resultados econômicos que a raça deixa para a gente. Eu mesmo estou numa região muito seca, né, o segundo município mais seco do Brasil é onde está a minha fazenda. E o meu gado está lá, resistindo, sobrevivendo, e ele se recuperando, né, de uma fase crítica, de uma forma maravilhosa. Então, realmente, é um patrimônio inestimável, essa raça Indo-Brasil, e eu tenho certeza que quem usa, fica e permanece no Indo-Brasil. Pronto, já comprei. Ederson. Do Brasil é apaixonante pelo seguinte, porque no Brasil é família. Eu comecei com o Indo-Brasil por conta do meu pai. E eu tenho ele comigo até hoje, né? Meu pai é vivo ainda, mas a gente faz uma Expo Inter, a gente começou com a Expo Inter, eu e ele, né? Por conta do Indo-Brasil. Primeira Expo Inter que eu fiz, eu só ia visitar, depois a gente nunca imaginei que eu ia ser expositor um dia, né? E todos os meus méritos hoje como presidente da CGZ também foi por conta do Brasil. E meu filho nasceu e está se criando junto com o Indo-Brasil. Lá em casa, lá cada nascimento é uma alegria, né? Às vezes perde sono à noite para ver uma vaca parir lá, né? Então, é o seguinte, no Brasil é uma raça que ela encanta pela docilidade, pela rusticidade dela. Por exemplo, a gente teve agora os dias aí de uma semi-estreca, uma seca extrema, 6 meses. Depois da seca, veio um temporal aí devastando tudo, né? Agora, a gente teve alguns dias atrás aí, menos 7 graus. Agora, chuvarada. Hoje está 28 graus. Então, é uma raça que ela se adapta muito rápido ao clima, né? E como eu falo, às vezes pessoas vêm comprar, primeiro tem que passar para toda a família, primeiro dá para vender, que ninguém quer deixar vender, né? Essa aí não pode vender porque tá o problema. Então acaba não vendendo. Então a gente tá, às vezes é necessário vender, mas ninguém deixa por conta do amor que todo mundo tem, né? Minha família é toda apaixonada no Brasil e é uma raça que encanta cada dia, cada nascimento. Tá certo. Eu tenho pouquíssimos minutos aqui até a gente encerrar, tá? O sistema já está me avisando. André, suas considerações finais, por favor. Eu acho que já... comprar gado do Brasil porque ninguém quer vender, né? Tá. Isso é... Meu pai era um que também não gostava de vender, não vendia fêmeas, mesmo porque a gente faz muito indolando, né? Então
você acaba tendo que segurar as fêmeas para reposição, mas essa procura está grande, aumentou muito esse ano. Já tivemos aqui uns 4 clientes atrás de fêmeas no Brasil, já vendemos aí umas 10 fêmeas. Mas é a docilidade, é a rusticidade, e essa coisa família e a docilidade, né? Então, por isso que ela é tão apaixonante. Eu acho que quem entra realmente não sai mais. E acho que esse é o caminho. Mariana? Olha, eu, como tive a vivência com o Hindu-Brasil, se eu não me engano, até 2012, 2013, nos concursos leiteiros e acompanhando, eu acredito que a formação do Hindu-Brasil não foi em vão, tá? Então, hoje você vê como raça toda a versatilidade, todo o potencial em termos de atender a pecuária brasileira. Então, que os criadores e os simpatizantes também iniciem logo esse processo, porque a raça merece. Tá certo. Eu agradeço a participação de todos. Mariana Alencar, gerente do PMGZ Leite, André Junqueira, criador, Ederson Rotmundi, presidente da CGZ, e o Djenal Queiroz, nosso conselheiro da ABCI. E esse foi o debate virtual sobre o leite, sobre a genética voltada ao leite, dessa raça que tem o país no nome, Hindu-Brasil, coisa mais linda. Agradecendo, então, o apoio da ABCI ao nosso trabalho, a nossa secretária ali, sempre fiel guardiã da Aliene, e o doutor Roberto Fontes Góes, nosso querido presidente. Um abraço a todos. Fiquem ligados nas redes sociais da ABCI, acompanhem do Brasil lá no Instagram, acompanhem do Brasil no Facebook e também nosso site, tá? Tem muita informação para vocês e quem tiver interesse, fique atento às novas transmissões, às nossas lives e também acesse as nossas redes de informação. Obrigada a todos, até a próxima.